Olá! É com grande satisfação que falamos agora de uma grande transformação dentro da história. São as grandes navegações. Grandes navegações, aí ficou um pouquinho redundante, né? Mas é isso mesmo. Quando se fala grandes navegações, quer dizer que algo extraordinário ocorreu entre os séculos XIV, XV, XVI. Mas principalmente os séculos XIV e XV. É nesse momento que começa dentro da história, sobretudo da Europa, as navegações europeias. E é um momento de transição, ou seja, estamos no período ainda do final da Idade Média, onde ocorrem as grandes transformações dentro da história. Portanto, a Idade Média não é aquela idade atrasada que nós falávamos no passado, esqueça isso. É um momento também de grande transformação. E as grandes navegações foram justamente isso, uma grande transformação dentro da história. Mas que transformação é essa? O homem medieval resolve olhar para o além-mar. Professor, o que é isso, olhar para o além-mar? Mais ou menos isso. Imagine que na Idade Média nós estamos aí no período medieval, não podemos esquecer isso. Embora no finalzinho do período medieval as navegações começam ali, mas ainda é período da Idade Média. O homem achava que a Terra sendo um círculo, ao navegar tinha um ponto de queda. Ou seja, navegando, chegava a um certo ponto, caía no mar. Se não caísse no mar, em geral, os monstros que ali viviam, e isso era muito comum naquele momento, pensar que existiam monstros no além-mar, os monstros poderiam devorar as embarcações. Professor, claro que não existia monstros, claro que não. É que, na verdade, esses monstros marinhos, como eram chamados, era só uma mentalidade europeia a respeito daquilo que eles não conheciam. Se você pensar o monstro deles, por exemplo, você vai ver assim, tinham um formato, em geral, tinha o formato de um grande peixe, mas como eles não tinham o formato da cara desse monstro, eles davam a cara que eles conheciam. Por exemplo, podia ser o corpo de um peixe e a cara de um cachorro, por exemplo. Em geral, essa era a mentalidade europeia. No entanto, os portugueses vão começar a mudar essa história. É importante dizer o seguinte, que as grandes navegações ocorrem no momento especial da Idade Média. Só que momento era esse? O momento em que duas grandes cidades mantinham o poderio sobre o comércio europeu. Que cidades eram essas? Gênova e Veneza. Gênova e Veneza eram duas cidades da Itália que tinham pontos comerciais extremamente fortes e importantes que ligavam a Europa ao Oriente. Em geral, essa ligação Europa-Oriente se dava a partir, obviamente, de embarcações via mar. Certa vez, certo momento, essas embarcações passavam para o lado oriental, sobretudo para as Índias. Índias, nesse momento, significa China e Índia. Para buscar lá tudo aquilo que não tinha ou que, se tivesse, era em menor escala na Europa. Cravo, a canela, a baunilha. Iam buscar, só que esses genoveses, sobretudo genoveses, eles passaram a controlar esse comércio e todo o dinheiro que iam buscar o comércio, todo o dinheiro dessas embarcações ficava nas mãos desses europeus. Daí, sobretudo os italianos. Daí você vai entender daqui a pouco por que o Renascimento se dá na Itália. Claro, ali estava o dinheiro. Certo momento, então, por volta de 1453 aproximadamente, essa região onde eles passavam, tinha pontos de passagem dessas embarcações, é fechada, é tomada pelos chamados turcos otomanos. A passagem para Constantinopla também é fechada. Ou seja, se não existe mais passagem de fácil acesso de genoveses e venezianos, não tem mais como sair da Europa. Qual caminho a percorrer? A pergunta, qual caminho a percorrer? Pensa comigo, você vai ver no mapa, o mapa diz o seguinte,
A única passagem que tinha para o Oriente era através de Gênova e Veneza e através do ponto onde os turcos otomanos fecharam. Se você observar no mapa, existe também o lado do Ocidente. Mas o lado do Ocidente, sobretudo vendo o mapa a partir de Portugal, você vai ver que tem ali o Oceano Atlântico. Mas ninguém conhecia aquela área. Então, a única passagem é a partir de Gênova e Veneza. Se ninguém conhecia essa área, não era possível passar. Mesmo porque, acabamos de falar, nesse momento, o homem tinha muito medo de ir além-mar. Medo dos monstros e medo também da possibilidade de queda da sua embarcação. Portugal, então, nesse momento, passa a concentrar grupos estudiosos a respeito do mar. E esses grupos estudiosos passam a controlar, então, a ideologia, a ideia, e passam, então, a rebater essas coisas de que existem monstros, de que o mar tem fim, passam a rebater isso. Dessa forma, os portugueses passam a se adiantar, ou seja, estão à frente, entre aspas, daquele tempo, onde os outros europeus estavam com medo desse além-mar. A partir dos portugueses, o homem passa, então, o homem europeu, passa a conhecer o além-mar. É claro que esse pioneirismo português é dado como primeiro dos portugueses porque resolveram alguns problemas. Primeiro problema resolvido. Eles tinham conhecimento sobre a bússola, eles tinham conhecimento sobre as embarcações. Eles passaram a ter conhecimento um pouquinho maior em relação aos outros povos ali daquele momento, em relação aos mapas. Dessa forma, ficava mais fácil. E ainda assim, no século XII, esses portugueses, passaram a ter uma coisa muito interessante, que era o quê? Primeiro ponto, concentraram o poder num único homem, ou seja, num único rei. Assim, tudo aquilo que era feudo do passado, que vocês já estudaram, já viram, que eram vários feudos em várias regiões, os portugueses resolveram fazer um bloco só. Nasce ali, no século XII para o século XIII, a nação. Portanto, uma nação tem uma língua única, importante isso para as navegações, por incrível que pareça, uma língua única, passa a ter um exército único, isso é muito importante, e um rei único. Dessa forma, ficou mais fácil de se navegar. Mas também tinham, nesse momento, escolas de embarcação, escolas de navegações. Era a chamada Escola de Sagres, com o infante Dom Henrique. Professor, a Escola de Sagres era uma escola? Não era uma escola em que as pessoas se sentavam igual nós nos sentamos hoje. A Escola de Sagres, na verdade, na cidade de Sagres, lá em Portugal, grupos se reuniam para discutir pólvora, para discutir as bússolas. Portanto, eles estavam à frente. E assim, as navegações se iniciam com os portugueses. Em 1488, Bartolomeu Dias, não esqueça o nome dele, chega ao sul da África, importante, o mar está fechado a partir lá dos genoveses e dos venezianos. Então, Portugal sai do seu porto de Portugal, começa a descer a costa africana, só que ninguém tinha conhecimento do que existia além dessa costa. Então, os portugueses, Bartolomeu Dias, desce a costa, ele vem descendo, volta, e vai conhecendo. Mas ninguém sabe ainda como chegar às Índias a partir da África, que é um novo caminho. Aquele caminho antigo não dá para fazer mais. Professor, por quê? Muito simples, aquele caminho anterior ficou muito caro. Porque quando os turcos otomanos fecharam o mar, a partir daquele momento, passar por ali significava pagar muito pedágio. E não dava para pagar pedágio naquele momento. Consequência, tinha que achar outro caminho. Navegar era preciso, como diziam. Bartolomeu Dias encosta lá no sul da África, lá onde se chamava Cabo das Tormentas. Por que tormentas? Encontro de dois oceanos. Então, aquele cabo, que é aquela ponta da África do Sul, passou a ser ali um ponto base. Opa, chegamos até aqui. Bartolomeu Dias chega e fica. Não dá para ir mais além. Por quê? Medo de que o mar muito revolto jogasse embarcações contra
os paredões de pedra. Muito bem. Em 1498, tempos depois, 1488, Bartolomeu Dias. Em 1498, Vasco da Gama. Esse sim, Vasco da Gama. Você está pensando aí que é o time Vasco da Gama. Pode ser, só no nome. Aqui não é o time. Aqui, Vasco da Gama é só uma lembrança do grande navegador português que chega nessa região das Índias. Onde, professor? Calicut. Ali está o ponto principal de comércio. Uau, chegamos. Você está pensando que demorou assim pouquíssimo tempo? Demorou muito tempo, quase 100 anos para encontrar, para sair de Portugal, descer, entre aspas, toda a costa africana e atravessar o Cabo das Tormentas, que passa a se chamar, para que outros navegadores venham depois, Cabo da Boa Esperança, que é a ideia de chegar nas Índias, e chega então às Índias, lá em Calicut. Feito, maravilha, pega o produto, traz de volta. Os portugueses agora estão com a bola toda. Ou seja, ficaram ricos. Eles conseguiram encontrar um novo caminho para o mar, coisa que nenhum outro país ali da região teria feito. Os italianos não tinham esse acesso. Os espanhóis estavam um pouco atrasados nesse caminho. Então, os portugueses conseguiram controlar o mar. Mas o que fazer a partir de agora? O problema é agora, porque todo mundo quer encontrar esse caminho. No entanto, só os portugueses tinham um mapa desse tesouro que era as Índias. Os espanhóis também vão buscar achar esse caminho, só que eles não tinham o mesmo mapa. Diz a história, e a história hoje em dia está muito avançada nesse sentido, diz a história que os espanhóis mandavam constantemente algumas pessoas para tentar buscar por caminhos ilícitos, vamos dizer assim, esses mapas e esse caminho. No entanto, foi o genovês Cristóvão Colombo que encontra um novo caminho, uma nova rota para as Índias. Mas Cristóvão Colombo, ele não faz da maneira dos portugueses. Ele faz diferente. Ele tinha certeza que a Terra era uma circunferência, entre aspas, era redonda. E ele saindo do porto de Palos, na Espanha, chegaria lá do outro lado, que eram as Índias. Estava certíssimo Colombo. No entanto, tinha no meio do caminho, e Colombo não sabia, ou talvez soubesse, mas tentou passar as barreiras da natureza, tinha no meio do caminho uma região, um ponto, que hoje nós chamamos de América Central. Só que Colombo, ao chegar nesse ponto, com as suas caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninhã, ao chegar nesse ponto, ele bate ali e para. Opa, aqui estamos tranquilos. Quase 3 meses depois. Chegamos nas Índias. O primeiro povo que ele encontra, os índios. Se ele encontra os índios, bom, chegamos às Índias. Mal sabia ele que ele deu o nome de índios, na verdade, a um povo local. Quem mora nas Índias são indianos. Esse é o primeiro ponto. Quando Colombo chega aí, ele manda notícias para a Espanha. São os espanhóis que o enviaram, embora ele fosse genovês. Os espanhóis adoraram. Enfim, chegamos também nós nas Índias. Mal sabiam que, na verdade, Colombo havia chegado no centro da América, na ilha de Guanahani, muito próxima ali à região de Cuba. Colombo chegaria em Cuba mais tarde, mas não eram as Índias. Não tinha ouro em abundância como queriam os espanhóis. Não tinham prata em abundância como queriam os espanhóis. Dessa forma, Colombo encontra, sem saber, um continente, mas não é dado a ele esse poder. Podemos esquecer que nesse momento, em 1492, quando Colombo encontra a América, é outubro de 1492, também há na Espanha a chamada Guerra de Reconquista, ou seja, os espanhóis estão expulsando os árabes das suas terras. Esse é um ponto muito importante, a Guerra de Reconquista, que aparece sempre nos seus vestibulares. Nesse sentido, é importante que você veja um trecho do filme 1492, A Conquista do Paraíso, em que mostra, assim,
de maneira ficcional, mas buscando um pouco a história, como Colombo chega às Américas. Vamos ver um trecho do filme. Unfortunately, Senor Columbus, that is precisely where our opinions differ. You are familiar with the work of Aristotle, Eratosthenes, Ptolemy? I am, Your Eminence. Then you cannot ignore that according to their calculations, the circumference of the Earth is approximately 22,000 leagues or more, which makes the ocean uncrossable. But you may have found new evidence proving these great men of knowledge are totally mistaken. Your Excellencies are aware of the statements of Marondetti? We are. Then you are also aware that his theories contradict Ptolemaios. That he believes the ocean to be only 750 leagues. The Florentine, Toscanelli, and the French Cardinal Pierre Bailly both think that Marondetti is accurate in his calculations. And therefore that the ocean can be crossed. Silence. Gentlemen, are we here to examine this man's proposal or not? Let us suppose for the moment that Marondetti is right. Senor Columbus, in your opinion then, how long would the voyage be? 7 weeks. 6 during the summer months. Marondetti is wrong. It has been corrected many times over the centuries by the world's finest geographers. Your voyage, Senor Columbus, would take a year. But suppose you cross this ocean then, and suppose you reach Asia. What would Spain do there? Trade, Your Excellency. According to Marco Polo, the Kingdom of China is one of the richest of the world. Even the meanest buildings are roofed with gold. Is that all that interests you? Gold? No. I will bring these people to the word of God and make them subject of Castile and Aragon. Instead of a realm, Spain will become an empire. If God intended our proximity to Asia, do you believe that he would have waited for you to show it to the world? He chose a carpenter's son to reveal himself to the world. So you consider yourself the chosen one? Asia can be found to the west, and I will prove it. Você acaba de ver, então, um fragmento do filme 1492. Esse filme mostra um pouco daquela realidade que Colombo encontrou ao vir aqui para a nossa região, para a nossa terra, chamada América. Só que Colombo não sabia que era América ainda. Para ele, tinha chegado nas Índias. No entanto, a partir desse momento, tem um problema sério. A Espanha, que mandou Colombo, era católica. Os portugueses eram uma nação católica. Então, não pode brigar entre si pelo comando da nova terra. Mesmo porque a nova terra não se sabe ainda a quem pertence e o que ela é. O que acontece? Em 1504, Américo Vespúcio vem fazendo o mesmo caminho de Colombo. 1504. Veja que Colombo viajou em 1492. Fez outras viagens depois, mas o marco é 1492. O que aconteceu a partir de então? Tem que dividir o mundo entre católicos. O Papa vai dividir mais tarde. Mas Américo Vespúcio, quando refaz esse caminho, ele viaja para o norte e para o sul da América e descobre, entre aspas, Colombo descobriu um continente. Mas nem mesmo Colombo sabia disso. Ao constatar isso, Américo Vespúcio retorna à Espanha e dá a notícia. Em 1507, o cartógrafo, veja, quanta coisa ao redor do descobrimento da América. O cartógrafo Martin Waldseemüller, posterior, veja, é posterior ao descobrimento da América, 1507. Ele dá um nome ao novo continente. Que nome é? Columbus? Colômbia? Não. América. Em homenagem a Américo Vespúcio, que veio muito tempo depois, em 1504. Portanto, o nome América é posterior ao descobrimento. Em 1500, surge então a necessidade portuguesa de também tomar a terra. Ou seja,
Se já existe essa ideia de que existe terra acima e terra abaixo de onde Cristóvão Colombo estava, os portugueses ficaram espertos e passam então a querer dominar também essa terra. 1500, Pedro Álvares Cabral vem para essa nova terra e dá o nome de Brasil. Importante dizer que em 1493, veja, Cabral chega ao Brasil em 1500, mas chega assim, vai tomando a terra do nada. 1493, um pouco antes da sua vinda, o Papa assina, tinha que ser o Papa, por quê? Porque eu falei para vocês agora há pouco que nós estamos entre duas nações que são católicas. O Papa assina então a bula intercoitera. O que é isso, professor? Assina a divisão do mundo estabelecida a partir do papado. Dado muito importante, porque o mundo passa a ser dividido a partir daí. Cabral só chega ao Brasil em 1500, portanto, já sabendo da possibilidade de encontrar essa nova terra. Um ponto bastante importante no achamento desse novo mundo, no encontramento dessa nova terra, é falar dos índios, ou seja, entre aspas, índios, dos nativos que aqui viviam. Segundo dados e informações bastante recentes, esses povos que viviam na América Central, sobretudo na América Central e América do Sul, os incas, astecas e maias, os astecas e os maias com bastante destaque, eles eram povos bastante avançados no que diz respeito à cultura em relação aos outros povos, por exemplo, aos povos nativos do Brasil. Não que os povos do Brasil não fossem adiantados, é que cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito. Então, quando nós estudamos os povos da América Central e América do Sul, excluindo o Brasil, mais de língua espanhola, a gente vê que aqueles povos já tinham uma certa cultura de construções. Você vê, por exemplo, os astecas construindo pirâmides, não as pirâmides do Egito, mas bastante parecidas. Os índios brasileiros, ao contrário, não tinham essas grandes construções, mas também já tinham as suas culturas, por exemplo, de fazer potes de barro. Esse é um dado importante e um dado bastante curioso para que você passe a estudar ainda mais esses povos. Em geral, a história dá muita ênfase aos povos europeus. O importante é que você veja, estude, busque documentos sobre os povos nativos. Já existe aí uma dezena, centena de vídeos, uma dezena, uma centena de jornais e revistas a respeito desses povos. Nesta aula, nós vimos as grandes navegações, os grandes descobrimentos. Nós vimos também os povos encontrados a partir desses descobrimentos. Quando falamos de descobrimentos, falamos entre aspas. O que vale a pena? Estudar mais. Busque outros conhecimentos acerca desses novos temas que nós acabamos de discutir. Revistas, jornais e, sobretudo, alguns filmes. Bons estudos a partir disso, então.